Olá, mães com propósito. Que a bênção, que a alegria, que a paz do Senhor Jesus seja abundante na sua casa. E seja muito bem-vinda ao nosso canal Mães com Propósito. Meu nome é Ivete e eu quero poder estar deixando com você 3 dicas ou 3 conselhos para você que já tem filhos adultos. O nosso tema então é filhos adultos. Eu tenho 2 filhas, a Giovana, que tem 21 anos, e a Gabriele, que já é casada com o Diego, e juntos eles têm nos dado um lindo presente, que é o Lorenzo, que é uma criança linda, esperta e tem 3 aninhos. Mas eu quero focar na Gabriele, que já é adulta, que já é casada, que já tem a sua casa. Eu quero poder estar passando para você a minha experiência com ela, como lidar com esta fase da sua vida, querida Mães com Propósito. Como eu me porto com ela? E eu gostaria que você também estivesse fazendo essa mesma pergunta para você. Como eu me porto com os meus filhos casados? Como eu me porto com os meus filhos adultos? E deixa aí um comentário de qual é a tua experiência. Como você se porta então com os teus filhos casados? A palavra de Deus, lá em Gênesis 2:24, nos diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão uma só carne. Uma só carne. Os nossos filhos e os seus cônjuges. Como deve ser agora as minhas atitudes com esta minha filhinha tão amada, que agora está construindo a sua própria história? Deixe-a formar a sua própria unidade familiar sozinhos. Deixe-os, aceite esta realidade de que seus filhos cresceram e agora têm a sua própria unidade familiar. Queridas, eu e minha filha, nós somos sim amigas, parceiras, temos os nossos almoços de família, temos os nossos cafezinhos. Muitas vezes sentamos para conversar, vamos ao shopping juntas. É muito bom estar com ela e eu creio que é muito bom para ela também estar comigo, porque nós juntas aprendemos a respeitar os nossos limites. E eu creio que o Senhor Jesus também quer te ensinar, porque nós amamos os nossos filhos. Nós queremos vê-los crescer, queremos vê-los prosperar, queremos que eles sejam maduros emocionalmente, como pais, mas para isto nós precisamos ajudá-los. Nós precisamos, sim, aconselhá-los, mas nós não podemos dominá-los, ok? Governar a própria casa. Sim, nós precisamos deixá-los governar a sua própria casa. Nós precisamos respeitar o seu espaço. Eu não posso estar a todo momento lá na sua casa, de manhã, na hora do almoço, de noite, toda hora estar lá. Eu vou ser muito chata, não é verdade? Eu não posso também estar me intrometendo da forma que ela faz as coisas, de como ela arruma seus armários, de como ela arruma suas gavetas. Essas coisas são decisões dela, são gostos dela, é o jeito dela. Posso sim ajudá-la, mas a casa não é minha, a casa é dela, ok? Outra coisa também, eu preciso ajudá-la emocionalmente.
preciso ajudá-la a quebrar o cordão. Não permita, querida, que eles sejam emocionalmente mais dependentes de você como mãe, de vocês como pais, do que do próprio cônjuge. Ela sabe que eu estou aqui, ela sabe que eu posso ajudá-la, que eu vou orar com ela, que eu vou aconselhá-la, mas agora ela precisa sim, junto com o seu esposo, a tomar as suas próprias decisões, juntos, de acordo, eles precisam ver o que é melhor para o futuro deles, para a casa deles, para a criação do Lorenzo, ok? Outra dica é financeiramente. Financeiramente, eles também precisam ter as suas próprias experiências, viver com as suas rendas. Sim, claro, se eles tiverem uma necessidade, se eles precisarem de algo, nós sempre vamos estar aqui para ampará-los, mas eles precisam desde cedo aprender a fazer os seus próprios planejamentos. Deixe eles terem suas próprias experiências e vocês vão ver como eles são capazes. É verdade. Olha, a Gabriele, ela juntamente com o Diego cresceram muito emocionalmente, financeiramente, como pais. Por quê? Porque nós estávamos aqui sim, junto com eles, aconselhando quando eles precisavam, mas nós deixávamos eles tomar as suas próprias decisões. E outra coisa que é tão precioso, queridas, cultive sempre um relacionamento amável, amigável, carinhoso, para que eles sempre queiram ter a tua presença, para que as portas da casa dos seus filhos sempre estejam abertas para você. Porque olha, não é verdade que é muito chato você ter uma pessoa que só se intromete, que dá palpite em tudo, que não deixa você viver a tua própria vida. Mas se nós, como mães, com propósito, nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Podemos ser, sim, amigas, conselheiras, aquelas que estão ali sempre por perto para ajudá-los, mas sim, com sabedoria. A palavra de Deus diz que se você quer sabedoria, pede a Deus que Ele dá sabedoria. Então vamos pedir sim sabedoria para ser mães abençoadoras, ok? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos dê essa graça, para que nos ajude a cada dia a estarmos sim com os nossos filhos adultos, ajudando para que eles possam crescer em todas as áreas da vida deles, ok? Então estas foram as minhas dicas, os meus conselhos para você, mães com propósito. Deus sempre vai nos dar sabedoria para cada tempo. Nunca esqueça isso. Agora, nós vamos ouvir as dicas da nossa querida Paulineri. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor. Mas não esqueçam de curtir a nossa página, deixa aí o seu like, compartilhe com as suas amigas, porque eu tenho certeza que aquilo que é bênção para você pode alcançar também muitas amigas que muitas das vezes estão precisando ouvir uma dica destas, ok? Deus te abençoe, fique na paz e vamos ouvir agora a nossa querida Olá, mães com propósito. O meu nome é Paulimeri. Eu sou casada há 33 anos. Tenho 2 filhos. Minha primogênita Andressa, de 31 anos, e o Augusto, de 21. Hoje eu quero falar com vocês sobre filhos adultos. Bom, para nós falarmos dos adultos, nós precisamos retornar um pouquinho, tá?
Então a palavra diz que ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Nós tínhamos isso como princípio realmente da vida dos nossos filhos, que nós iríamos ensinar a palavra a eles e que nós tínhamos como expectativa, como resultado, para que quando eles se tornassem pessoas, jovens, adultos, que eles permanecessem neste caminho. O que nós fizemos nesse decorrer, nesse processo? Os nossos filhos sempre nos acompanharam na igreja, mesmo quando pequenininhos, que às vezes, a gente leva tantas coisas, às vezes eles não param quietos, mas isso nunca foi um problema para nós. Então, eles iam conosco sempre nos cultos, nós louvávamos a Deus juntos, tinha reuniões nas nossas casas, algumas visitas que fazíamos, festejávamos quando nós tínhamos que celebrar. Sempre foi um momento muito gostoso. Orávamos juntos, tinha propósitos de oração ou de jejum, ministrações, encontros e tudo aquilo que nós podíamos fazer para também inserirmos eles no reino com a idade que eles tinham para estar fazendo, nós fazíamos. Também dávamos cânticos na faixa etária deles, Bíblia ilustrada, sempre colocávamos versículos no quarto, fazíamos com que decorassem, enfim, eram esses os momentos que nós tínhamos com eles. Mas nós tínhamos como expectativa, primeiro eu quero falar da filha mulher da Andressa, que ela fosse, na sua idade adulta, tivesse também a sua vida profissional, tivesse um bom estudo, a vida intelectual, Então, nós trabalhamos para isso, sempre procuramos colocar ela nas melhores escolas que nós achávamos que podíamos na época financeiramente e também sempre procurando escolas que tinham princípios. E isso aconteceu, graças a Deus. A Andressa teve uma adolescência abençoada. Quando estava na faixa mais ou menos de 17 para 18 anos, começou a trabalhar e logo fez a sua decisão realmente pela faculdade, enfim. Mas eu me recordo que nós sabíamos, e é o desejo de todo pai, de toda mãe, com que a sua filha também forme a sua família. Enquanto ela estava em casa, a gente sempre dava atribuições, coisas que ela poderia estar fazendo, preparando ela para uma boa dona de casa. Em Tito 2, 3 a 5, diz assim, orientai as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas com a sua casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Então, eu procurava dar exemplo para ela de carinho, de demonstração de sujeição, de realmente amor para com meu esposo e com eles, e como ser uma boa dona de casa, cuidando para não ser consumista, cuidando para que não tivesse desperdício dentro de casa. Mas a menina, ela já nasce assim com instinto que é nato, Ela nasce e já cresce pegando uma bonequinha, sacudindo a bonequinha, como se fosse seu filhinho, e brincando de casinha.
Então, a Andressa correspondia realmente a tudo aquilo que nós estávamos colocando para ela. Lembro-me que quando ela estava para casar, a gente conversou com ela. Nós não tínhamos condições financeiras para dar a ela um patrimônio onde ela iniciasse a sua vida com seu esposo. Mas aquilo que era primordial, que nós achávamos mais importante do que todas as outras coisas, nós conseguimos dar a ela, que é levar ela a Jesus. E que esse mesmo Jesus estaria na vida dela e no centro do seu casamento. Que esse era o maior bem que nós estávamos, então, oferecendo a ela. E eu louvo a Deus, porque eu vejo tanta graça de Deus sobre a vida da Andressa. Hoje ela é casada há 10 anos, ela já tem uma filha, é uma excelente mãe, sou avó, e ela é uma mãe maravilhosa também. O Augusto, o filho homem, a gente sempre se preocupou em fazer dele um provedor, em fazer dele um homem que possa ter atitude, governar a sua casa. E aí trouxemos então alguns ensinamentos. Na palavra, em 2 Tessalonicenses 3,10 diz: aquele que não trabalha, não come. Nada cai do céu. Então a gente mostrou para ele que realmente ele tinha que ter o momento de estar tomando essa decisão da sua vida profissional. E foi um período tão interessante porque ele tinha algumas crises de ansiedade. Na época, ainda era um jovenzinho de 17 anos. E eu tinha recém lido uma reportagem dizendo que a adolescência, ela não acontecia mais aos 18 anos. Não parava mais aos 18 anos, que depois a fase adulta. Mas que ela estava se estendendo, porque os jovens, eles estavam indo para a sua vida profissional só a partir do momento da sua formação. Eu me preocupava com isso, porque eu via que às vezes tinham muitos jovens com 20 e poucos anos dentro de casa, só estudando, e que não conseguiam embarcar, né, nessa vida profissional. E como ele estava passando por esses momentos de ansiedade, o trabalho fez muito bem a ele. E aí a gente começou a mostrar para ele o quanto era importante o valor, o sustento, né, para dentro de casa. E ele pôde nos ajudar também. Em Efésios 5,18 fala sobre a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, né? Mas enchei-vos do meu espírito. Então isso também foi dado a ele como princípio. O vício nunca foi algo aceitável dentro da nossa casa. E ele não realmente, ele não gosta nem de ficar perto, né, de gente que realmente se embriaga. Então, foi algo que realmente a gente teve como resposta, que ele tem escolhido realmente andar sóbrio. Em 1 Timóteo 3 diz: o homem deve governar a sua casa, assim como seu pai, né? Então, governa aqui dentro de casa, também colocou para ele algumas coisas que eles deveriam estar fazendo e já conhecendo, né? Tem meninos que não sabem a diferença de prego e parafuso. Então, desta arrumação, deste cuidado, daquilo que o homem tem que ter iniciativa. Isso também nós temos passado para ele. Em Lucas 4:28, fala sobre planejamento e gastos, que antes de se construir qualquer coisa, uma torre, você precisa sentar e planejar.
Então, a gente sempre ensinou que a gente não pode dar um passo maior daquilo que a gente pode dar, que a gente tem que ser muito consciente e saber das nossas, daquilo que a gente pode estar fazendo no momento. Fazer planos é muito bom, mas para chegar no nosso objetivo, nós precisamos planejar. Diante disso, nós cremos que o Augusto, da mesma forma, também tem escolhido estar com Jesus e tendo Ele como o Senhor da sua vida. Hoje, ele já com 18 anos, ele adquiriu o seu carro, com 21 anos, ele já comprou na planta um seu imóvel. Então, eu creio que nós estamos caminhando, né, de uma forma correta. Filhos, eles são para a vida toda. E os pais, as mães, elas não deixam de ser mães porque os filhos estão crescidos ou estão casados. A mesma preocupação que eu tinha com a Andressa, ou com o Augusto, no vestir e no agasalhar-se, eu tenho até hoje. Aquele olhar para ver se o filho está triste, se está passando por algum problema, é até hoje. Então, uma mãe que ama os seus filhos, ela sempre estará atenta às suas necessidades. E com esse breve relato, eu deixo o nosso testemunho com vocês e em breve cremos que falaremos novamente, tá bom? Deus abençoe a todas as mães e que nós possamos ajudar os nossos filhos a crescerem sendo bons homens, que amem, que cuidem, que protejam, que sejam amorosos, que sejam cavalheiros com as mulheres e que as mulheres possam retribuir a seus maridos todo o seu cuidado com aquilo que elas possam estar fazendo para agradá-los e ambos possam viver bem, que tenhamos uma família abençoada e edificada em Cristo, que é a nossa rocha. Amém? Deus abençoe. Mães com propósitos.